Opa, tudo bem, pessoal? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV, tudo bem? Vamos falar de uma notícia, eu tinha uma certa desconfiança que alguma coisa aconteceria, mudanças aconteceriam, principalmente na base do time do Santos, né? Hoje, por volta ali, um pouco do começo da tarde, saiu uma notícia, inclusive já explodiu em todas as redes sociais aí, saiu no GE, saiu aqui no site Trivela, onde eu vou colocar, a gente vai contextualizar juntos aí, a demissão do Orlando Ribeiro, o técnico do time do Santos, do sub-20, das categorias sub-20 e sub-23 agora, nesse jogo que aconteceu, esse vexame do Santos, onde perdeu por 4-1, né? Era muito difícil, realmente, o Orlando Ribeiro ficar na equipe do Santos, o desempenho dele, inclusive foi falado quando o próprio Marcelo Teixeira assumiu a equipe do Santos, né, como presidente, novamente do time mais glorioso do mundo, que alterações e mudanças poderiam acontecer, né? Muito pelo fato do desempenho, que ele não ia tomar nenhuma atitude precipitada, mas que certamente isso iria acontecer. Outro indício que estava sendo dado foi uma entrevista concedida lá pelo o De Olho do Peixe, o Felipe Camargo, né, para falar a respeito de todas as mudanças, falou sobre o futebol feminino, falou o CEO do time do Santos, o Paulo Brax, sobre as categorias de base, que é uma preferência muito forte, né, dele, inclusive, que ele tem um olhar muito especial, e quando se trata de sub-20, que é o próximo passo, seria o time profissional, as categorias de base, ela tem que ser bem treinadas e, obviamente, precisa de resultados. Tem muita gente, pessoal, que fala que as categorias de base, o único exclusivamente ponto é só servir o time profissional. Eu discordo, né? Eu acredito que se os jogadores aprenderem a vencer em todas as categorias de base, ele vai ter punch e vai chegar no time profissional, ou se ele foi relacionado ou vendido para uma outra equipe ainda na base, e às vezes, como aconteceu com o David Washington e tudo mais, eles vão servir provavelmente um time profissional. Espero eu que sempre o time do Santos. Mas vão chegar nessas categorias profissionais, que é o último estágio da carreira de um jogador, já como vencedores, né? Eu sempre falo isso nos meus conteúdos quando eu falo das categorias de base. Então é sempre bom vencer, sim, né? E o Orlando Ribeiro, de uns tempos para cá, principalmente quando ele chegou, que título que ele tem? Ele tem um vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, né? Aquele campeonato que o Santos foi crescendo no decorrer das rodadas, com jogos memoráveis, principalmente lá contra o América Mineiro, né? Jogos de ida e de volta, depois o Santos também teve, no próximo Brasileiro, o Santos perdeu a classificação também, jogando na Vila Belmiro para esse próprio América Mineiro, para o Flamengo. Olha, a continuidade do Orlando Ribeiro na equipe do Santos vai ficar muito difícil. É bem verdade que ganhou um Campeonato Paulista, sim, né? Em frente ao seu maior rival, Sport Clube Corinthians Paulista. Então, resumindo, foi um Campeonato Paulista, em cima do Corinthians, 2022, se eu não me engano, e teve um vice-campeonato na Taça São Paulo de Futebol Júnior, naquele jogo que o pessoal não queria definir onde que seria o jogo, se seria no Morumbi, se seria isso, e acabaram jogando esse jogo lá para o Allianz, né, onde o próprio Palmeiras, com um time espetacular, acabou goleando o Santos na final, se não me engano, acho que foi 4-1, se eu não me salvo engano. Me perdoe se eu falei o resultado errado. Eu lembro que foi uma goleada. Fora isso, o desempenho do Orlando Ribeiro vem sendo, assim, de regular para ruim. E a torcida percebe muito isso, até pelo fato dos resultados que estão acontecendo e pelo fato também dos jogadores abastecerem um time profissional. Agora, até aí tudo bem, o trabalho do Orlando é abastecer o time profissional, sim, mas o técnico que lá está não vai muito com a cara, e a gente sabe muito bem, e o exemplo específico desse é o Miguelito, né? Que é no caso, que não dá muitas chances aos garotos da base, está o Sherman lá, porque todos os laterais que lá estão, com exceção do Aderlan, que infelizmente está lesionado, só voltará o ano que vem, no joelho, né? O único que foi dado a oportunidade foi o Sherman. Na outra lateral, o Souza. Mas se tiver que optar entre um jogador mais experiente, dependendo do jogo, ele deixa o Souza no stand-by e muitas vezes nem relacionado é.
E aí, quando você vai para o meio de campo, já não tem mais jogadores que podem servir a equipe do Santos. Jogou lá o Matheus Xavier, mas jogou alguns minutos, sumiu. Miguelito, a gente está cansado de falar aqui nos conteúdos. Então, pessoal, assim, ó, a conexão entre o último estágio da base do Santos, que é o sub-20, tem que existir. E o trabalho que o Orlando estava fazendo não é um trabalho legal, de regular para ruim, né? Por isso, infelizmente, aí para a carreira do Orlando Ribeiro, que ficou alguns anos na equipe do Santos, né? Acho que 2022 para cá, não foi muito legal. Serviu como experiência, eu vou colocar um conteúdo aqui que eu acho interessante para a gente contextualizar, do site Crivella, né? Trivela, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa demissão do Orlando Ribeiro. Vamos compartilhar aqui, eu vou colocar aqui, vamos ver se vai entrar, a gente vai ler juntos essa matéria. Olha o site Trivela. Por que o Santos demitiu o Orlando Ribeiro, né? O Santos demitiu o Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 e Sub-23. Pergunto. Melhor resultado obtido pelo treinador na base do Peixe foi o vice-campeonato da Copinha em 2022. E teve também o Campeonato Paulista, né, pessoal? Que eu havia comentado. A matéria, vamos dar os créditos aqui, é pelo Bruno Lima, que trabalha com um setorista também do time do Santos. Né? Aí a matéria ela continua, vamos ler juntos aqui, a derrota do Santos para o Cuiabá, em que eu já falei para você, depois que o Santos foi derrotado por 4-1, na estreia do Santos Sub-23, né, de aspirantes, o Orlando Ribeiro já levou um sapé caiaiá, depois está ganhando de 1-0, gol do Miguelito, o Santos tomou o empate, tomou a virada por 4-1. Olha, o Santos não passou um vexame maior porque o jogo acabou, porque o Santos jogou absolutamente nada. Agora, o detalhe, Orlando estava responsável pelo Sub-20 e por essa categoria Sub-23, que era uma mescla, e é uma mescla, de jogadores do Sub-20 misturado com aqueles jogadores que estão lá no Portão B, que não tem time, que só estão treinando, que são os casos ali do Balão, o caso do Fernandinho, que voltou, tem outros jogadores também que estão nessa equipe e que provavelmente serão aproveitados, né? E vão ser aí ventilados para outras equipes, se o Santos fazer uma boa campanha, eu espero que o próximo técnico proporcione isso, para que esses jogadores que já estouraram no Sub-23 vão ser negociados com outras equipes e gerar recursos para o time do Santos. A derrota do Santos para o Cuiabá por 4-1 na estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes foi o último jogo do técnico Orlando Ribeiro no Peixe. No início da tarde deste sábado, dia 28, depois do treinamento do Sub-20, a cúpula alvinegra se reuniu com o treinador e o demitiu. Orlando Ribeiro estava no clube desde 2022 e vinha acumulando a função de técnico da equipe Sub-20 e Sub-23. Aí a matéria continua, essa aqui são cenas, né? A minha foto está um pouco na frente, mas vou tentar aqui enquadrar para você, em que o Santos perdeu esse jogo, no primeiro jogo, né, na estreia do Santos, do aspirante, para o time do Cuiabá. Foi um vexame, realmente. Agora está aqui a pergunta que o Bruno Lima fez. Por que o Santos demitiu o Orlando Ribeiro? De acordo com as informações obtidas pelo Trivela, a decisão de colocar fim no trabalho foi tomada após 9 meses de análise. Aquilo que eu falei para você. Ao assumir a administração do clube, a gestão, o presidente Marcelo Teixeira entendeu que não deveria fazer mudanças radicais na sua categoria de base antes de avaliar adequadamente os profissionais. Após esse período de avaliação, houve o consenso de que tinha chegado a hora de promover uma mudança no comando do Sub-20 e, consequentemente, do Sub-23. Como ele era responsável, acabou sendo demitido. Quem assume a vaga ainda não tem ainda um nome específico. É verdade, é bem verdade que existe já, né? Mas eles não vão divulgar hora que esse nome realmente, de fato, é verdade. Fechar com o time do Santos, e repito, tem que ser um treinador, realmente, que seja um treinador arrojado, né? Que faça, a exemplo do que acontece com o Sub-17, que vinha sendo uma sombra aí para o Orlando Ribeiro já há muito tempo, do técnico do Sub-20, que inclusive depois eu vou colocar aqui a matéria interessante, né, que o técnico, infelizmente, perdeu nesse jogo de ida, né, do Sub-17, o Helder Campos, que já vinha fazendo uma sombra terrível aí
para o Orlando Ribeiro, e eu não sei não, hein, pessoal, como é que vai ficar essa situação. De repente eles podem promover o Helder Campos para o time sub-20, né, e colocar outro ali, de repente, para assumir o sub-17. Eu não sei aqui cargas d'água, mas eu acho que logo, logo isso acontecerá. Pode ter certeza absoluta disso. Vamos ver se eles contratam um cara de fora, demais, de repente ele pode acumular funções, que eu não acho certo, mas até arrumar um outro treinador, pode vir puxando os treinadores de outras categorias, né? Não sei se uma fase de quartas de final, onde o Santos do Helder Campos perdeu, né, nesse primeiro jogo. O Santos perdeu esse primeiro jogo que aconteceu contra o Ituano, lá no Novelli Júnior, vai fazer o jogo de volta, provavelmente, no Sub-17, no Campeonato Paulista. O Santos também está bem no Campeonato Brasileiro, do Sub-17, e o Orlando Ribeiro, pelo desempenho, talvez, do Sub-17, já vinha também em seus maus resultados dentro da equipe Sub-20, e nesse primeiro resultado Sub-23, o Orlando Ribeiro já vinha sendo pressionado, e já se falava nos bastidores da Vila Belmiro que o Orlando Ribeiro realmente seria muito difícil resistir dentro da equipe das categorias de base do time do Santos. E aí, está falando aqui, ó, no motivo pelo qual o Orlando Ribeiro foi demitido. Após esse período de avaliação, houve um consenso, como eu já falei, e aí decidiram por ambas as partes demitir o treinador. Quem assume a vaga do Orlando Ribeiro? Ainda, que nem eu comentei aqui, você não está ainda definido quem vai ser o treinador. Mas, ó, pessoal, já dá para definir quais serão os próximos compromissos do time do Santos. No compromisso do Santos, né, do Sub-20, será diante do Red Bull Bragantino no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, fora de casa, pelo confronto de ida das quartas de final do estadual. O confronto de volta será disputado no dia 19 de outubro. Já no Sub-20, o que está no grupo B, do Brasileirão de Aspirantes, volta a campo no próximo dia 7, em casa, também diante do Red Bull Bragantino. E aí, ó, para a gente fechar esse conteúdo, só para você que acompanha aqui meu canal Vargas Santos TV, vice-campeão da Copinha de 2022. O melhor resultado do Orlando Ribeiro como técnico do Santos foi obtido em 2022, quando o Peixe foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro perdeu a decisão para o time do Palmeiras. Naquele mesmo ano, Orlando Ribeiro assumiu interinamente a equipe profissional e salvou o Santos do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Buião e seu auxiliar conduziu o time sub-20 à conquista do título do Campeonato Paulista da categoria. Nesse ano, pessoal, eu lembro, tão logo o Lisca, lembra do Lisca, que esses dias veio jogar na Vila Belmiro, já como técnico do time do América? Na ocasião, 2000, quando o Lisca foi demitido, o Orlando Ribeiro assumiu. Então, o Buião, que era o seu auxiliar, assumiu o sub-20 do time do Santos e conseguiu ser campeão paulista daquele ano na categoria, frente ao time do Esporte Clube Corinthians Paulista. Rapaz, assim, vida que segue por Orlando Ribeiro. Orlando Ribeiro tem mercado, porque é um técnico interessante para o mercado, principalmente aqui no estado de São Paulo. Tem muitos times aqui no interior de São Paulo que muito provavelmente vai precisar aí do futebol e do técnico Orlando Ribeiro, e o Santos, que no próximo técnico que foi contratar, que seja um técnico do mesmo estilo do Helder Campos, que joga um futebol para frente, que alimenta, sim, o futebol profissional, que é o último estágio antes do profissionalismo de cada jogador, que o Santos vem contratando constantemente jogadores interessantíssimos, né, como o Adrian Silva, que vem do Esporte Clube Corinthians Paulista, que é um segundo volante. Tem também o Boer, que é um outro meio esquerda, que foi contratado junto ao time do São Paulo, não deu certo lá, acabou sendo contratado pelo time do Santos Futebol Clube. E tem vários jogadores, se não me engano, 72 contratações em todas as categorias de base, até quando eu me lembro disso, porque isso vai sendo atualizado e outros jogadores também vão saindo da equipe do Santos. Então, muita coisa ainda, pessoal, pode acontecer no time mais glorioso do mundo, né? Pessoal,
O meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal, Vargas Santos TV. Abraço para você, pessoal, e até a próxima.